Olá, esse é mais um Cresce Entrevista. No programa de hoje, vamos conversar com o Dr. Eduardo Lese, médico, urologista, mestre e doutor pela UERJ. Ele vai responder algumas perguntas sobre o câncer de próstata. Vamos lá? Dr. Eduardo, para começar, o que é a próstata, qual a função dela e o que é o câncer de próstata? Bom, boa tarde aí, Paulo. Agradecer esse momento da gente poder conversar. É importante o homem saber, né, até para motivar ele ir ao urologista todo até saber para que serve o órgão, né, que está sendo pesquisado. A próstata ela vai servir para produzir o líquido seminal, que vai ser um líquido muito importante para conseguir fazer os espermatozoides se movimentarem e criar a condição perfeita para os espermatozoides, né? Então, até de nutrição para eles também é importante. Então, a próstata vai ser responsável para produzir o líquido seminal. O câncer nela vai ser uma mudança ali do tecido da próstata, né? Aquele tecido vai mudar a característica dele, vai mudar a função, geralmente não tem uma função específica quando é câncer, né? E aquilo ali pode se espalhar pelo corpo e, enfim, levar o homem ao óbito por conta disso, como qualquer outro câncer, né? O mecanismo é o mesmo. E, na verdade, na próstata é o lugar mais comum de câncer no homem. Perfeito, perfeito. Bom, agora que a gente falou um pouco sobre o que é a próstata, como funciona o câncer de próstata, como é feito o exame para a prevenção? Há diferentes tipos de exames? Se sim, quais são eles? Tradicionalmente, a avaliação da próstata é feita pelo exame do PSA, que é o significado dele é antígeno prostático específico, é uma substância que a próstata produz, e que, se tiver alto, pode ser por dois motivos: por câncer de próstata ou então infecção nela, que vai fazer aumentar o valor desse PSA também. E além do PSA, a gente faz rotineiramente o exame do toque. É óbvio que se você vai no mesmo urologista todo ano, você não tem uma variação muito grande do PSA, e a gente tem alguns recursos para ver isso, né? O quanto vai variar de um ano para o outro, tudo mais, tem outras maneiras de refinar essa avaliação. Pode ser que um ano ou outro pule o exame do toque, mas o homem não pode se escorar nisso, né? Ele tem que estar com a mente aberta, a cabeça aberta para fazer esse exame, porque isso vai evitar muita causa de morte. Uma coisa até que uma comparação que eu faço, né, uma explicação que eu dou para a pessoa entender, muitas vezes, quando a gente dá o diagnóstico do câncer de próstata, eu explico para a pessoa que, olha, você com tratamento, às vezes a gente consegue curar, outras vezes não consegue encontrar a cura, vai chegar na cura, e aí aquela pessoa vai morrer com o câncer e não do câncer, entendeu? A gente consegue frear a evolução, ele fica lá quietinho, e aí depois a pessoa vai, por outros motivos, e ao óbito, né? Mas não pela doença, não primariamente pela doença. Então, quanto mais cedo é feito o diagnóstico, maior a chance desse tumor ser retirado, né? A próstata toda ser retirada, antes de evoluir essa doença e espalhar e que realmente não tem mais o que fazer. Perfeito. Você comentou sobre a importância do homem ter a mente aberta, né? Eu queria saber, então, quais os maiores mitos em torno do exame de toque. Quando eu vou fazer algumas apresentações, né, que eu de vez em quando sou chamado, eu gosto muito de botar, até que eu estou vendo no cantinho da sua imagem ali, o ET com o dedinho dele ali, né? Dá para ver um pouquinho. A pessoa cria um mito, né? Acha que o dedo do urologista é incandescente, tem 50 centímetros, né? E, na verdade, o exame é tão rápido que eu até brinco, falo, o exame é tão rápido que não dá tempo nem de gostar. Ou então, cara, fica tranquilo, você é igual mergulhar em piscina fria, não pensa e vambora logo. Então, são brincadeiras que eu faço que realmente quebram um pouquinho do gelo. E vou te falar, Paulo, 90% dos homens que fazem esse exame ficam até surpresos. Já acabou? Eu falei, eu te disse, rapaz, que não dá tempo de gostar. Então esse tabu, ele é muito importante, que vai prejudicar a vida dele. E quando ele sofre lá com câncer da próstata, é óbvio, né, que ele vai acabar se arrependendo de não ter passado por aquilo mais cedo, de ter criado aquele tabu, de ter criado aquele grande mito em torno do exame. E até para complementar, a segunda causa de câncer no homem é do colo e do reto.
que também está ligado a essa dificuldade de fazer o exame, de ir no proctologista, fazer a avaliação, né? Quem vai fazer da próstata é o urologista, quem faz do reto, do ânus, é o proctologista. Tá? Isso daí já gera muita confusão, muita gente não sabe se o urologista cuida de problema do ânus, do reto, não, é o proctologista. Então, com relação a esse tabu, Paulo, não deve existir, né? É óbvio que se a gente for pensar, se você for casar, você vai ficar nervoso antes de casar, se você for fazer uma prova, você vai ficar nervoso antes de fazer uma prova, você tem que superar aquele medo, né? Então, da mesma forma, é o exame do toque. Você vai ter que superar esse medo, superar esse tabu, e uma vez tendo sido feito, o maior beneficiado é você. Com certeza, doutor. E você tocou num ponto importante que é o diagnóstico. Saber o diagnóstico com antecedência, o quanto isso vai impactar no tratamento, descobrir o câncer da próstata com antecedência. Então, se é feita a descoberta no começo da doença, você tem a oportunidade de fazer a cirurgia. Que se o câncer estiver avançado, essa cirurgia não vai poder ser realizada, né? Porque já expandiu o tumor, ela fica ineficiente. E até é perigoso fazer a cirurgia, porque você pode lesar as estruturas em volta, né? Lesar reto, enfim, tem outras complicações possíveis, né? Então, quando se faz na fase inicial, você aumenta em 50% a sobrevida da pessoa. E aí, uma estatística que eu li recentemente, um artigo muito bom, né? Isso daí a gente não tem como botar como um dado assim categórico, porque foi um artigo só, apesar de ter sido um artigo bom. Quando é feita a cirurgia precoce, 16% dos homens, isso é um acompanhamento de 21 anos, né? 16% dos homens só que morreu pela doença. Então, você vê, se o tratamento é feito precoce, a gente volta lá para aquela frase que eu falei, que a pessoa muitas vezes a gente não cura, mas ela pode morrer com câncer e não do câncer. Muito bom. É importante, então, o impacto então é imenso, né? Com certeza. E sobre ainda a questão do exame. A gente fala muito sobre a idade indicada. Eu quero saber se existe algum problema o homem fazer o exame antes da idade indicada e qual é a idade indicada. Tá, em termos assim, de sociedade de recomendação, 45 anos se você tiver o histórico familiar, né, e esse histórico familiar mais importante, pai e irmão. Se você não tiver o histórico familiar, 50. Só que eu gosto muito de entrar num trabalho assim com essa estatística, porque se você for ver nessa estatística, a partir dos 40 é muito mais difícil, mas existem alguns casos. Então, para sua família, você é 100%, para sua mãe, para sua esposa, para o seu qualquer outra pessoa, você é 100%. Então, esse 0,0 alguma coisa, eu não me importo. Então, eu acho que o homem tem que começar isso mais cedo, até porque o urologista acaba sendo o primeiro acesso do homem ao médico. O homem tem esse bloqueio para ir a médico. Talvez esse é um dos grandes motivos até que a mulher vive mais, porque a mulher desde jovem já tem esse hábito de ir ao médico cedo. Então, quando ele vai no urologista mais cedo, se você vai no urologista que é mais preocupado com essa saúde geral, essa avaliação mais holística assim, da pessoa, o que eu faço? Eu faço uma avaliação não só urológica, né, mas também um aconselhamento. Pelos seus exames, você está com uma glicose alterada, um colesterol alterado, vamos no nutricionista, no endocrinologista. Enfim, a gente acaba dando orientações para a melhora de qualidade de vida daquele homem. Excelente. E ao longo da sua carreira como urologista, do seu trabalho como urologista, você tem percebido, doutor, que há uma mudança no pensamento da importância do exame, que a prevenção está ganhando força? Olha, eu estou como urologista há 10 anos, como médico há 16. Eu tenho notado uma mudança, sim. Eu acho que desde que essa campanha Novembro Azul começou a ficar mais forte, aqueles homens que eram mais turrões, né, para fazer o exame, já estão mais moles. Então, isso é muito importante, porque a gente vai começar a notar um aumento de diagnóstico, que vai ser natural, mais homens fazendo, mais diagnósticos vão acontecer. No entanto, um maior número de curas vai acontecer também, porque não adianta você ter um avanço tecnológico na medicina, desenvolverem equipamentos que conseguem dar um diagnóstico, remédios que ajudem, se a pessoa não usufruir disso.
né? Então tem pessoas que detestam tomar remédio. Tudo bem, você pode detestar tomar remédio, mas quando o calo aperta, vai ter que usar. Então, da mesma forma, se a tecnologia, se a medicina tem avançado, se você não segue essa pegada da medicina preventiva, você vai estar tendo a mesma sobrevida, a mesma qualidade de vida de 100 anos atrás. Então tem que ser um pouquinho inteligente também. Se você quer usufruir do avanço, você tem que se colocar à disposição do que a gente recomenda para que isso aconteça. Com certeza. Uma outra questão que a gente encontrou ao fazer a pesquisa aqui para essa entrevista é que alguns especialistas dizem que homens negros estão mais vulneráveis ao câncer de próstata. Há uma razão para isso? Olha, existe um fator hereditário, sim, para esse aumento, tá? Do câncer da próstata, isso seria uma questão genética. E aí existem teorias também de que, por exemplo, essas estatísticas vêm melhor dos Estados Unidos, tá? Assim, que a gente tem de referência é o americano com estatística que eles são muito melhores do que o Brasil, até que a Europa em relação a isso. A parte da medicina dos Estados Unidos avançou muito. E uma das causas que eles também referem é que o acesso do negro geralmente é pior também aos serviços de saúde, por conta de, às vezes, parte econômica. E foi uma conclusão que o estudo mostrou para tentar desvencilhar um pouquinho dessa parte genética, hereditária, né? Mas que, de fato, existe um risco maior, sim. Tá? Muito importante ter essa informação. Bom, essa foi a nossa última pergunta. Quero agradecer imensamente a sua participação, doutor Eduardo. Acho que a gente conseguiu esclarecer vários pontos de dúvida sobre o tema e falar sobre a importância dessa conscientização. Muito Legal. obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, se eu puder responder lá no canal, vou me dispor aí para tentar ajudar quem tiver alguma dúvida e entrar em contato. Tá bom, Paulo? Obrigado aí pela oportunidade. Espero que a gente consiga mudar aí a vida de alguns homens e das suas famílias também, né? Porque ele não pode ser só individualista, de ter o medo dele, mas ele tem que pensar lá no filho, na filha, no netinho, na netinha, na esposa, que outras pessoas vão chorar por ele também, né? Então, tudo por uma bobagem, uma fantasia que a pessoa cria. Com certeza. Muito obrigado e até a próxima, doutor Um Eduardo. abraço, Paulo. Obrigado. Tchau, tchau.